Fala, gremista, tranquilo? Eu sou o Guto Bender, do Onde Tiver o Grêmio, endereço do blog, as informações do canal estão sempre nos cantos de cima do vídeo. Lá no final, se tu gostou, deixa o like, faz a inscrição no canal, compartilha o vídeo com quem tu quiser. Vamos lá. Voltamos. Pegamos uma folguinha aí no final de semana aí para dar uma saída. Mas a coisa não para, né? Não para nós. Pro Grêmio para. O Grêmio, na merda que tá, desculpem a expressão, pegou 10 dias de folga agora, de férias. E a notícia é de que é uma das menores férias, é um dos menores períodos de férias dos times do Brasil. Não interessa. Não interessa. Porque a gente tem que trabalhar mais. E o Mano, inclusive, tem dito nas coletivas que agora, nesse período da parada pro Mundial da FIFA tem time tomando 10-0. Rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, a FIFA com PH é uma coisa lastimável, viu? Eles acham que é mais sério, eles defendem que é mais sério tu fazer esse tipo de fiasqueira, entendeu? Botar um time de barbeiro, garçom, engenheiro, porteiro, pedreiro, tem de tudo ali, para tomar 10-0, do que botar o campeão da Champions contra o campeão da Libertadores no final do ano. Bueno, mas o assunto não é esse. O próprio Mano, eu dizia, tem dito nas coletivas que agora, nesse período em que parou o futebol, a gente vai aproveitar e vai progredir, mas que os outros clubes também vão. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar mais que os outros. E aí tem uma coisa que pode parecer incoerência, tá? Mas eu explico. Logo depois da final do Gauchão, o Grêmio pegou 4 dias de folga e todo mundo, abriram um bocão desse tamanho assim. Eu fiz um vídeo dizendo que estava muito certo, que o momento de parar era aquele. Os caras vinham desde janeiro num trabalho forte, tinham jogado todo o gauchão, o momento de parar era aquele que depois, inclusive em maio, abril e maio, o Grêmio ia ter 8 jogos em abril e 9 em maio, se eu não estou enganado. Então o momento de parar era aquele. E eu continuo dizendo, continuo defendendo. Aquele foi o momento certo de parar. Agora não é. Agora não é momento para pegar 10 dias de folga. Inclusive, porque em condições normais de temperatura e pressão, esses 10 dias de férias agora, nesse período, seriam muito bons. Seriam muito bons porque assim, ó, tu antecipa 10 dias do final do ano para agora, que vai ficar o futebol parado um mês. Então tu dá 10 dias de folga para os caras e desconta lá no final do ano, quando vem aquele período problemático em que o futebol, o Campeonato Brasileiro termina quase na metade de dezembro, e aí tu tem que dar 30 dias de férias para todo mundo. E logo no início, primeira quinzena
dia 15, dia 20, começa gauchão. Atrasa tudo. Então, seria uma coisa acertada. Ah, mas por que tu tá reclamando se tu tá dizendo que tá certo? Porque, primeiro, na situação em que a gente tá, a gente não pode prescindir de 10 dias de trabalho. Eu sei, eu falei aqui num dos meus últimos vídeos, o aproveitamento do humano no brasileiro é quase 60%. Isso é mais do que suficiente para fazer os 45 pontos logo ali em seguida e encerrar esse ano. Mas a gente ainda está com a água no pescoço. Então não podemos prescindir desses 10 dias. Não poderíamos prescindir desses 10 dias. E vem um outro ponto, que é a gente lembrar que a gente está falando de Grêmio. A gente não está falando de uma empresa séria, e nem mesmo de um clube de futebol sério. A gente está falando de um clube que é tocado por um colegiado, porque deveria ser tocado pelo presidente. Mas como o Grêmio não tem presidente, o Grêmio tem um estelionatário eleitoral que ocupa a cadeira da presidência, o Grêmio é comandado por um colegiado. Todo mundo manda, ninguém manda, é uma bagunça. E aí, eu olho um pouquinho para trás e lembro de outro período em que foram antecipadas as férias, que foi lá em 2020, na pandemia. Não tem problema nenhum. Inclusive, vou dizer para você, eu defendi aquela antecipação de férias. Eu mesmo, depois daquilo, fiquei 3 anos sem tirar férias. Porque eu antecipei tudo que eu podia antecipar de férias para ficar em casa. A minha mulher tem asma. Eu não ia para a rua para pegar Covid para matar a minha mulher dentro de casa. Então eu antecipei tudo que eu pude antecipar, depois fiquei 3 anos sem tirar férias. E aguentei no osso do peito, foi uma opção que eu fiz. Então, eu defendi aquela antecipação de férias. Mas quando foi feita a antecipação das férias, eu disse que eu ia cuidar no final do ano se aqueles 10 dias que tinham sido antecipados iam ser descontados no final do ano. Foram? Não foram. Não foram. Porque o Grêmio já naquela época era uma esculhambação. Aliás, vamos combinar, depois que você foi o velho Koff, o Grêmio nunca mais foi administrado. Sempre foi uma várzea. E eu cantei a pedra quando fizeram a antecipação. Então agora eu vou reclamar porque eu vou cantar a pedra de novo. Eu vou marcar isso na paleta. E quando saírem para as férias de final de ano e começarem a falar em atrasar o início da pré-temporada do ano que vem, eu vou lembrar, e quem me conhece aqui há mais tempo no canal sabe, eu já falei várias vezes, eu fiz o rascunho do Tratado Geral do Chato. Eu sou também signatário, mas primeiro eu fiz o rascunho, já falei.
Eu fiz o rascunho, foi submetido, a gente alterou algumas coisas, depois todo mundo assinou, eu estava lá para assinar. Eu não vou esquecer disso. E quando começarem a falar em atrasar início de pré-temporada, eu vou lembrar que tem 10 dias para descontar lá no final do ano. Então as férias do final do ano não pode ser de 30 dias, tem que ser de 20. Isso é assim para mim, é assim para vocês, tem que ser assim para essa cambada que está no Grêmio também. Mas o Grêmio, quando não está funcionando, porque deu férias para todo mundo, é uma tragédia. É uma tragédia. Parece um carro parado na garagem, entendeu? Tá parado na garagem e tá dando despesa. O Grêmio é um carro parado na garagem, dando oficina, dando despesa com oficina. É só para se incomodar, é um troço assim, ó. Tá louco, velho. Olha, eu tô contando os dias para terminar esses 3 desgraçados anos desse estelionatário eleitoral aí. Porque esse aí não é nenhuma no cravo e outra na ferradura. São todas na ferradura. É tudo na ferradura. É para liquidar com o cavalo. Um abraço para vocês, gurizada.